Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos, é com grande alegria no coração que nós prosseguimos no dia de hoje mais uma meditação sobre o doutorado de Santa Teresa de Jesus. Um doutorado que fez um caminho sofrido, contudo glorioso. É o que nós vamos ver nessa segunda parte, em que vamos estar falando, trazendo ao seu coração alguns dos percursos pelos quais passaram a reflexão, o estudo, a análise dentro da igreja e quais foram as figuras providenciais para que nós tivéssemos hoje Santa Teresa como doutora da igreja. Uma mulher que é capaz de ensinar, de comunicar, de refletir a sua experiência e iluminar a experiência de cada fiel cristão na sua busca, no seu itinerário de vida espiritual. Nós falamos que o doutorado dela foi um caminho sofrido, contudo glorioso. Sofrido por quê? Porque nós sabemos que, olhando um pouco para as Sagradas Escrituras e na interpretação que por séculos se fez de um texto da Escritura que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, que diz: as mulheres não falem na igreja. A partir desse texto, a igreja, por um longo tempo, até chegar a um amadurecimento propício, ela reconhecia que não ficaria bem proclamar uma mulher doutora da igreja, dando a impressão de contrariar essa orientação apostólica de São Paulo. Porém, é interessante ver que, se através de um Paulo, de um São Paulo, a igreja tem esse cuidado, essa delicadeza de não ferir a doutrina do apóstolo, através de um outro apóstolo, que é São Paulo VI, a igreja também diz: as mulheres são chamadas a dar uma preciosa colaboração para a instauração do reino de Deus na terra, para cooperar que a humanidade não decaia, para reconciliar os homens com a vida, para salvar a paz no mundo. É interessante perceber que esses dois Paulos, um com a sua experiência, claro, a sua experiência vivida dentro do seu contexto, e outro com essa mesma experiência também, essa mesma abertura à graça, ao Espírito Santo, percebeu que era um momento de colocar, de aprofundar justamente aquela percepção de São Paulo e de aprofundar aquele novo momento da igreja que foi o Concílio Vaticano II, e como fruto e como um dos grandes milagres do Concílio Vaticano II, que além de ser um concílio pastoral, foi também um concílio espiritual. Nós temos essa graça de poder também ter nos dias de hoje Santa Teresa como doutora da igreja. O Papa percebeu essas moções do Espírito Santo e corajosamente trouxe à luz a grandeza da doutrina, do pensamento, da vida desta grande mestra de vida espiritual que é Santa Teresa. Mas eu gostaria de falar também de um instrumento providencial para que se chegasse a essa maturidade. Um instrumento que também tem essa grande parcela de colaboração, que é um padre carmelita descalço, chamado Anastácio Balestrero do Santíssimo Rosário. Um precioso instrumento da providência divina foi este frade carmelita descalço, que depois se tornou propósito geral da Ordem dos Carmelitas Descalços. Se tornou também bispo de Bari, arcebispo de Turim,
presidente da Conferência Episcopal Italiana, cardeal da Santa Igreja, servo de Deus, e as últimas notícias que tivemos era que estava em processo de beatificação. Descrevo aqui alguns dos diálogos registrados em um dos seus escritos sobre os encontros mantidos com o Papa João XXIII e com o Papa Paulo VI. Os diálogos do Padre Anastácio com os Papas João XXIII e com o Papa Paulo VI são uma página viva sobre o doutorado de Santa Teresa. Pouco conhecido, quase inédito, mas de grande importância e interesse. Diz assim o servo de Deus: lembro que em uma audiência com o Papa João XXIII, como sempre, em um momento de conversa, ele se referia à nossa mãe Santa Teresa. Ele era muito bom conhecedor e admirador de sua doutrina. Encorajado por suas expressões, eu lhe disse: Santidade, por que você não declara Santa Teresa de Jesus doutora da Igreja? O Papa permaneceu em silêncio por um momento e, como se estivesse surpreso, disse: por que não? Mas será necessário estudar a questão, porque é de esperar que os teólogos venham com a afirmação de São Paulo, que disse que as mulheres devem se calar na Igreja. 1 Coríntios 14:34. Eu disse a ele: Vossa Santidade, não acho que esse seja um ótimo argumento contra. Ele acrescentou: faça-o estudar. Entre em contato com a congregação competente e faça-o estudar. Com toda a discrição, comissionei um teólogo e um estudioso bíblico e um estudioso da Bíblia para estudar o assunto, para trazer ao Papa uma primeira reflexão sobre o tema. A questão já estava no caminho certo. João XXIII concordou em resolver a dificuldade. O único empecilho proposto foi por causa do sexo. Mas nesse período João XXIII morreu, no início de junho de 1963. O que fazer? João XXIII foi sucedido em seu pontificado pelo Papa Paulo VI, eleito e proclamado Papa em 30 de junho de 1963. E o Padre Anastácio continua seu relato. Numa das minhas primeiras audiências com Paulo VI, decidi dizer-lhe: Vossa Santidade, acho que é um dever informá-lo, que eu havia lidado com o Papa João XXIII sobre o doutorado de Santa Teresa de Jesus. Ele disse: o dia que declararmos Santa Teresa de Jesus como doutora da Igreja, qual o problema que resolveremos na Igreja? Eu fiquei em silêncio, diz o Padre Anastácio. Já bispo, eu não respondi nada, mas eu disse a mim mesmo, no coração: a questão está finalizada. O tempo passou e visitei o Papa outras vezes, e um dia depois de uma audiência, que por várias razões tinha sido complicada, disse-me o Papa: e agora boas notícias. Eu repensei o que você me disse. Eu tenho meditado, rezei e digo: farei de Santa Teresa de Jesus doutora da Igreja. Foi uma surpresa para mim. Eu não esperava, o agradeci e o Papa me disse: mas, Padre, se fizermos somente de Santa Teresa de Jesus doutora, haverá muitos que murmurarão para manifestar-se no sentido de estarmos fazendo acepção de pessoas. Precisamos encontrar outro santo para fazer pelo menos 2. Eu vou pensar sobre isso, disse o Papa. Com efeito, foi proposto Santa Catarina de Sena. Feito isso,
a história continua. Na hora de decidir quando e como fazer a declaração do doutorado das duas santas, sugeri ao Papa, disse o padre Anastácio, que as declarasse em uma cerimônia, proclamando as doutoras juntas. Mas o Papa se manifestou firme e imóvel. Ele me disse: não, num domingo a Santa Teresa, a primeira, e no domingo seguinte a Santa Catarina, a segunda. E assim foi. Desde a proclamação do doutorado de Santa Teresa, irradia com maior força o esplendor da luz de sua doutrina e dos traços de sua personalidade, surpreendentes e talentosos em valores humanos e sobrenaturais. Queridos, esse é o relato do padre Anastácio Balestreiro, ele que, como padre geral da Ordem dos Carmelitas Descalços e depois também bispo, arcebispo, cardeal da Santa Igreja, fez esta santa influência no sentido positivo de analisar, propor aos papas, analisar mais a fundo, porque já havia um desejo profundo na Ordem do Carmelo e também por parte de tantos bispos, tantos sacerdotes, teólogos, universidades, que Santa Teresa fosse proclamada doutora da Igreja. Porém, a única dificuldade era o obstáculo do sexo pelo fato de ser mulher. Mas o Papa depois vai aprofundando a questão e vai percebendo que Deus também usou de mulheres para fazer com que a sua graça chegasse ao coração de tantos homens. E o Papa foi percebendo então essas moções, esse sopro do Espírito Santo, até chegar à firme decisão, o Papa São Paulo VI, de reconhecer que nos escritos de Santa Teresa existe uma doutrina eminente, uma grande doutrina capaz de ensinar e de comunicar a verdade de Deus a tantos corações. É justamente com esse objetivo que Paulo VI se move, distinguindo Santa Teresa com esse título e reconhecendo-a como mãe dos espirituais, mãe e mestra dos espirituais. O próprio Papa diz: nós reconhecemos para que, em virtude desse título magistral, ela possa ter doravante uma missão mais autorizada a ser realizado dentro de sua família religiosa, na Igreja orante e no mundo, através de sua mensagem perene e atual, a mensagem da oração. Deste modo, o Papa assina, a Igreja assina embaixo, reconhecendo a beleza da doutrina teresiana, os ensinamentos que são capazes de abrasar o coração de tantas e tantas pessoas. Como vemos na história da Igreja, como vemos nos testemunhos que foram coletados após esse trânsito de Santa Teresa desta vida para a eternidade, que os seus livros continuam sendo como que sarças ardentes na alma daqueles que deles leem, deles meditam as suas reflexões, meditam os escritos teresianos, que são realmente escritos com uma força apostólica tremenda de atrair vidas, de irradiar o amor de Deus a tantas pessoas. Queridos, era sobre isso que nessa segunda parte desejávamos comentar e refletir com vocês sobre esse episódio da vida do padre Anastácio Balestreiro, hoje servo de Deus que caminha para essa beatificação. Ou seja, nós vemos que esse plano desses homens santos, servo de Deus, padre Anastácio Balestreiro, São Paulo VI, São João XXIII, ou seja,
essa nuvem de testemunhas nos ajudam a perceber a beleza e a grandeza da nossa fé e ajudam a apontar e acentuar também a beleza daqueles que com uma doutrina tão pertinente, tão relevante, podem ser ainda hoje, nos dias atuais, uma orientação, um sinal claro e visível da ação de Deus no mundo. Que Santa Teresa interceda por nós e que possamos avançar nessas meditações, preparando os nossos corações para que eles sejam pouco a pouco abrasados no amor de Deus, que foi todo o interesse de Santa Teresa, que aqueles que tivessem contato com a sua pessoa, com os seus escritos, com as suas experiências, pudessem melhor louvar a Deus através da sua própria vida. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.